Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. E eu queria começar citando uma frase de Leonardo Boff, no seu livro Aforismos. Ele faz uma declaração e, a partir dela, quero caminhar com vocês nesta manhã. Ele diz que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus. O que diz aí? Não está aí, eu estou citando um negócio de qual, Marcelo? Acorda aí, Marcelo. Isso, Marcelo. Olha lá, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus quis ser menino. Forte, não? Porque essa é uma trajetória comum a todos nós. Os que são pais de meninos sabem disso, né? Eu tenho um adolescente em casa agora, que se acha o Superman, o Iron Man, tudo de man, ele está lá, quer brigar, brincar, chutar. Por quê? Porque todo menino quer ser homem. E louvado seja Deus por isso nesse tempo, amém? É isso aí. E todo homem acaba querendo e se esforçando para estabelecer o seu reinado, suas conquistas, seus impérios. O problema é que alguns, quando chegam nessa condição, se perdem, porque permitem brotar dentro de si o desejo, o anseio de se tornarem Deus. E aí, quando a gente olha para a história bíblica, a gente vê um caminho completamente reverso. Porque o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo e de todos, Deus, Rei, sim, decidiu virar menino, virar criança. E quando eu li esse texto, eu me lembrei das palavras que o profeta Isaías, lá no capítulo 9, verso 6, traz para nós. O que diz lá? Põe para a gente, Marcelo, fazendo um favor. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz, ele se fez menino. Isso é muito forte. E é exatamente isso que a gente celebra no Natal. O Deus Todo-Poderoso, o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, que decidiu sair da sua glória, do seu pleno reinado, da sua soberania, e ir diminuindo, até chegar à estatura de uma pequena criança. É isso que nós acabamos de ler. E por isso eu trouxe para esta manhã esse tema, Deus criança. E eu sei que não é um tema muito comum, e parece que está errado isso aqui, né? Como assim Deus criança? Mas é interessante que quando nós pegamos os evangelhos, e o primeiro evangelho escrito de forma cronológica é o evangelho de Marcos. Por mais que no seu cânon bíblico ele ocupe a segunda posição, mas historicamente ele foi o primeiro evangelho escrito. E quando a gente começa a ler o Evangelho de Marcos, Marcos não nos apresenta Jesus criança. Jesus já chega adulto na Galileia. Ele já chega fazendo convocações. Ele já chega exercendo o seu ministério. Só que, à medida em que a comunidade de Jesus vai crescendo, à medida em que
vai se multiplicando os efeitos do próprio ministério de Cristo Jesus, e a história vai sendo marcada por sua vida. Paralelamente, vai crescendo a consciência da necessidade de contarmos a história de onde veio. Na minha terra tem uma frase em que a gente diz assim lá nas Minas Gerais: "Donde eu vim, onde eu estou, onde eu vou". Chegou a hora de contar de onde Jesus veio. De onde? Nasceu onde? Filho de quem? Foi criança? Como foi criança? O que acontece antes dos seus 30 anos? E aí chegam para nós os evangelhos de Mateus e de Lucas. E nos evangelhos de Mateus e de Lucas, nós temos a narrativa histórica desse Deus que decidiu virar criança entre nós. Mas qual que é a importância desse anúncio feito por Mateus e Lucas? Qual o valor dessa mensagem que Mateus e Lucas traz de um Deus todo-poderoso, maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, que decide, num determinado momento da história, se diminuir até a estatura de uma criança dentro de uma manjedoura? Qual o valor disso? Qual o significado disso? E aí, dada a minha incompetência, eu tive que buscar os estudiosos. E fui buscar aquilo que os intérpretes bíblicos trazem a respeito da razão pela qual nós precisamos jogar os nossos olhos sobre a história e entender qual é o significado desse Deus que se fez criança entre nós. E a maioria quase que absoluta diz que essa figura do Deus que se faz criança, ela acontece para que Deus pudesse, de alguma forma, revelar naquela criança as virtudes que Deus deseja em nós, humanidade. Então, Deus se faz criança para que, a partir daquela criança, nós possamos contemplar virtudes que Deus espera em nós. Quais são essas virtudes que estão impressas no infante e que precisam ser carregadas por nós durante toda a nossa trajetória? Os intérpretes vão trazer espontaneidade, simplicidade, sinceridade, humildade, pureza, e a gente poderia citar outras. E na hora em que eu fiz a leitura sobre essa linha interpretativa da razão pela qual Deus se faz criança e a importância de nós estudarmos isso, eu confesso que isso não tomou meu coração. Não fez sentido completo para mim. E por que não? Porque eu entendo que algumas virtudes, por mais que sejam virtudes, à medida em que nós crescemos, precisam ser abandonadas. Por exemplo, quando a gente diz que uma pessoa é ingênua, nós não estamos necessariamente qualificando de forma positiva essa pessoa. Henrique, você é muito ingênuo. Percebe? A ingenuidade é uma virtude. Mas, à medida em que a gente cresce, nós não podemos carregar todas as virtudes, porque elas têm um valor para um determinado momento. E se a gente continua carregando, nós nos comprometemos. E é interessante a gente pensar nisso. E talvez aqui numa liberdade, pelo menos que me é dada, porque eu estou com o microfone nessa manhã, eu vou dizer que eu acredito verdadeiramente, estudando a história de Jesus, a maneira como Jesus se porta, que ele concordaria sim no abandono de algumas virtudes. E por que eu digo isso? Porque o próprio Senhor Jesus diz, olha, à medida em que a gente cresce, à medida em que a gente amadurece, à medida em que a gente vai adultecendo,
nós precisamos tomar algumas atitudes. E aí ele diz, sejam simples como a pomba. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, sejam, o quê? Prudentes como o quê? Uma cobra, como uma serpente. Sejam simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. E por que ele diz isso? Porque nós estamos como ovelhas sendo levados para o meio dos lobos. E você há de convir comigo que ingenuidade no meio de lobos não vai dar muito certo. Por isso não fez muito sentido para mim. E talvez para complementar a minha tese, vale a pena citarmos um texto que será projetado, que são palavras do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 11, quando ele mesmo declara, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas adulteci, cresci, amadureci, e logo que cheguei à condição de homem, o que acontece? Eu acabei com as coisas de menino. Deixei para trás algumas coisas. Então, há sim algumas coisas que precisam ficar para trás, precisam ser abandonadas. Por quê? Porque vale lembrar que você e eu, nós nascemos com defeito de fábrica. E não tem recall. Nós nascemos assim e morreremos assim. Por quê? Porque a nossa natureza é semelhante à natureza do homem caído. Você e eu não somos essencialmente filhos de Deus. Você e eu somos filhos do homem. O único filho de Deus é Jesus. Tanto que se você for no texto áureo bíblico de João 3,16, será dito para você que Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho unigênito. O que é unigênito? O único gerado. O único que é gerado com essa natureza divina é Jesus. O homem veio do pó. E aí, só para fazer um jogo de palavras, fez uma lambança. É expulso e começa a se reproduzir agora em escala, trazendo para a história uma humanidade completamente corrompida. Tanto que, lembra do que nos é dito no Salmo 51, verso 5? Palavras de Davi. Ele diz, em iniquidade nós fomos formados. Então, tomar as crianças como paradigma de virtude, para mim, não parece ser a melhor proposta. E aí, nós temos majoritariamente esse grupo e temos o grupo diminuto, minoritário, que são os intérpretes que vão tomar o significado interpretativo do Deus criança, desse Deus que se fez criança, com o sentido de expressão simbólica dos pequeninos. Então, Deus se faz criança para simbolizar naquela criança aqueles que o próprio Senhor Jesus vai denominar de os pequeninos. E quem são os pequeninos? De acordo com a Bíblia, são os injustiçados. São os que sofrem, são os perseguidos. Olha o que nos diz aí, Marcelo, Mateus capítulo 25. Palavras de Jesus, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. E aí, quando o público-alvo dessas palavras, que são os discípulos e os seus seguidores, ouvem, a primeira pergunta que eles, em forma reativa, entregam para Jesus é, quando? Quando que o Senhor teve fome e a gente te deu de comer? Quando que o Senhor teve sede e a gente te deu de beber? Quando?
E aí vem Jesus e responde: quando vocês fizeram isso aos meus pequeninos. Então, para esse grupo minoritário de intérpretes, o Deus criança é esse símbolo dos pequeninos. Eu peço desculpas, mas também não encaixou no meu coração. Não fez muito sentido. Por quê? Porque, particularmente, eu não vejo Jesus como um desses pequeninos. Por quê? Porque na história de Jesus, quando a gente começa a analisar o seu ministério, a sua travessia sobre a face da terra, nós não contemplamos Jesus um vitimado. Você não vê Jesus praticando a filosofia da hiena. Ó vida, ó céu, ó azar. Jesus Cristo não é um vitimado, um homem que reclama da vida, um homem amargurado com a sua travessia, com a sua história. Jesus sofre? Sim. Ele é perseguido? Sim. Mas faz isso com altivez, faz isso de forma consciente. E encara a realidade. Tanto que talvez no seu momento de maior agonia, que está lá no Getsêmani, ele chega a ponto de dizer: olha, não está fácil. Não está. Todavia, eu estou submisso à vontade do Senhor. Eu vim para cumprir, se é isso mesmo, se o Senhor não tem plano B, C, D, vamos embora. Mas ele não fica no Getsêmani: pô, papai, você está de brincadeira, papai? Eu estava aí, papai, o Senhor me mandou para cá, está difícil, papai, não tem como o Senhor mandar uns anjos me acudir, me socorrer. Ele encara a realidade e responde a essa realidade com seus olhos em Deus, o seu Pai, e diz: se não tem alternativa, vamos seguir. E segue. Com 33 anos, segue um caminho de sofrimento, um caminho de agonia, faz isso de forma altiva e consciente, mas sem murmurar, sem reclamar, sem mimimi. Por isso, eu não consigo encaixar Jesus entre os pequeninos. Talvez esse seja o problema da gente estudar a Bíblia. É porque à medida que a gente vai estudando a Bíblia, os nossos olhos vão se abrindo. E aí a gente para de ficar passando superficialmente pelo texto, a gente começa a entender o contexto, aí a gente começa a perscrutar, a gente começa a indagar, a gente começa a questionar, e algumas coisas que antigamente preenchiam o nosso coração, acabam não preenchendo mais. Por quê? Porque a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo que a vida não é simples, a vida não é linear. Por exemplo, depois que eu li as explicações a respeito das possíveis razões do porquê Deus se fez criança, e eu fui lá nos intérpretes majoritários, eu fui lá nos intérpretes minoritários, eu olhei e falei: não encheu, sabe? Não preencheu. E aí o que a gente faz nesses momentos? A gente tem que ir na presença de Deus, a gente tem que perguntar a Deus: olha, tá faltando coisa aqui, eu queria entender no Senhor, com o Senhor, porque o Senhor sabe de tudo, o Senhor estava lá, então tenta trazer um pouco mais de luz à minha mente, ao meu coração, para que isso faça sentido para mim, de alguma forma isso faça sentido para aqueles que serão alvos da tua palavra. E foi exatamente isso que eu fiz, ouvi. Minha mente foi ampliada para compreender e enxergar algumas coisas, das quais eu quero compartilhar com vocês nessa hora. O que eu ouvi a respeito do ser menino, a respeito do ser criança, que não tem necessariamente a ver com virtude, não tem necessariamente a ver com sofrimento, mas que pode fazer sentido para você como fez para mim. Duas coisas. Pelo menos o que preencheu o meu coração. A primeira que eu entendi é que quando Deus se torna criança, Deus em Jesus nos fala da nossa condição humana diante do nosso Pai Celestial.
Então, quando Deus se torna homem, ele vai trazer na figura dessa criança a condição da humanidade. E a maneira como nós, humanidade, precisamos nos portar diante do nosso Papai do céu. É isso que está sendo dito aqui. Essa condição na qual Jesus se entrega, a despeito da sua idade, à pessoa de Deus, o seu Pai. Porque eu entendo que em algum momento lá na eternidade, o Deus Filho olha para o Deus Pai e diz o seguinte: eu aceito a condição de me tornar criança. Eu aceito a condição de nascer vulnerável no ventre de uma mulher humana e de sair daquele ventre na condição humana. Eu me submeto a isso, sair da glória destinado ao ventre de uma mulher. Isso é vulnerabilidade. Isso é rendição absoluta. Isso que Deus em Jesus faz é se entregar plenamente, completamente ao cuidado alheio. Imagina aquele que tudo pode se render e depender do cuidado do outro. Porque criança é isso. Criança ou é cuidado ou morre. E o Deus que se faz homem e vem na condição de uma criança, no ventre de uma mulher, ele se submete a isso, a depender plenamente do cuidado alheio. E você sabe muito bem que dentre toda a criação, nós seres humanos, lá dos filhotinhos, nós somos os que mais demoramos a sobreviver sem papai e sem mamãe. A gente depende muito do papai e da mamãe. É verdade ou não é? Porque se você for olhar para a criação, você vai ver que lobinho vira lobo rápido. Pintinho vira galo rápido. Potrinho vira cavalo rápido. Agora, quando a gente olha para a humanidade, a gente percebe que não é tão rápido assim, não. E, na verdade, parece que está demorando mais ainda. Porque tem umas crianças que não adultecem. Eu conheço umas de 40 anos, de 50 anos. Você conhece? Eu conheço. Pessoas que não amadureceram. Mas qual é o sentido aqui do ser criança? Não é imaturidade. É essa condição absoluta de rendição ao cuidado alheio. E é aqui Jesus, o Deus Filho, que nós estamos nessa manhã denominando como Deus criança, dizendo para o Pai dele: eu me esvazio, eu me rendo, eu me entrego absolutamente na tua mão. Eu vou sair aqui do trono de graça e eu vou para uma nova condição, e nessa nova condição eu vou viver da melhor forma que eu puder, eu vou fazer o que eu tiver que fazer da melhor forma, mas eu não vou abrir mão de depender do Senhor. Eu não vou abrir mão de colocar a minha vida, a minha história, a minha essência na palma da tua mão. Porque eu sei, palavras de Jesus, nessa interpretação que nós estamos fazendo, quando ele se torna esse Deus criança. Porque se eu não fizer isso, eu desapareço. Se eu não fizer isso, eu estou na água. Eu estou com problema. Eu estou comprometido na minha história, na minha estrutura familiar. E eu preciso confessar, meus amigos, sem constrangimento, que não foram poucas as vezes a minha história, inclusive nesse ano, em que eu tive alguns momentos que me recolher nas mãos de Deus. Sabe, me encolher, me recolher à minha insignificância, consciente da minha dependência de Deus. E ali, percebendo-me como uma criança,
transformando a palma da mão de Deus na minha manjedoura. E eu não tenho dúvida alguma de que alguns aqui já experimentaram isso. A despeito da sua idade, a despeito da sua condição, a despeito do momento da sua história, chegou uma situação em que você percebeu, não há outro caminho, senão o caminho de me lançar nos braços do meu Papai do céu. Sem o mimimi, sem a murmuração, sem a filosofia da hiena, mas consciente de que o seu amor por mim foi que me trouxe até aqui. Consciente de que eu não sou autossuficiente. Consciente de que eu não controlo as coisas. Eu não tenho domínio sobre a história. E que sim, vai chegar em algum momento em que a vida vai se impor, vai se agigantar diante da minha pequenez, da minha humanidade, da minha fragilidade, e não há outro caminho, senão diante disso, com a disposição de encarar isso, mas fazer isso na palma da mão de Deus, rendido a Deus. E quando a gente chega em situações como essa, não há outro caminho adequado a ser percorrido, senão o caminho da palma da mão de Deus. E ali nos recolhermos como filhos de Deus, transformando a palma da mão de Deus na nossa manjedoura. Grave isso. Nós jamais seremos adultos como Deus quer, se nós não mantivermos dentro de nós uma criança, capaz de se encolher e dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, é só o Senhor. Porque eu estou percebendo, Deus, que a vida é maior do que eu. Eu estou percebendo que essa situação é infinitamente maior do que as minhas condições, do que os meus recursos. E aqui, agora, diante dessa contingência, dessa realidade, eu preciso confessar uma coisa a Deus, eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. O meu casamento depende do Senhor, os meus filhos dependem do Senhor, a minha saúde depende do Senhor, o meu respirar depende do Senhor. Deus, eu percebo o seguinte, eu dependo do Senhor. Eu não tenho competência sequer de garantir que amanhã eu vou estar aqui. Então não tem outra forma de reagir a essa realidade, senão dizendo, Deus, o Senhor é o meu Pai. Eu tenho as minhas responsabilidades, eu estou tentando viver a minha vida da melhor forma possível, mas não dá para fazer isso sem o Senhor. Não dá para fazer isso fora da palma da mão do Senhor. Eu dependo do Senhor, sabe por quê? Porque a minha vida é do Senhor. Eu não vim do macaco, eu não vim das estrelas, eu não vim do acaso, eu vim da mão poderosa do Senhor que me criou. E se o Senhor me criou, o Senhor tem um propósito para mim. Eu falo isso com meu filho. Ele está naquela crise do que eu vou ser. Eu falei, filho, não interessa. O que você precisa buscar é o que Deus quer de você e o que Deus quer para você. Porque, meu filho, você não nasceu de um cachorro que chegou lá e... Não, você nasceu das mãos do Criador. Ele pôs você na existência com um propósito. E se você, meu filho, não descobrir esse propósito, você vai ficar batendo cabeça a vida toda. Infeliz. Tentando se realizar, tentando se encontrar. E a gente só se realiza plenamente, a gente só se encontra plenamente quando nós estamos em Deus. Faz sentido isso, gente? A última coisa que me veio ao coração, quando então... confrontado pelo tema Deus criança, e tentando encontrar significado para isso, e uma aplicação para as nossas vidas, tirando a ingenuidade, tirando o sofrimento, a infantilidade permanente, o mimimi, a filosofia da hiena, é a lembrança que Jesus nos convida a manter no coração, quando, lá no Evangelho de Mateus, ele intencionalmente nos instrui a como orar.
a como nos relacionarmos com Deus, a como dialogarmos com esse Deus que a gente sabe que tem para nós a palma da sua mão como refúgio, como socorro bem presente em meio à angústia. E ele diz, quando você orar, sai do Facebook, sai do Instagram, desliga o TikTok, se desconecta dessa, incontável manifestação de ruídos ao seu redor. Se desconecte para se conectar a Deus, vá lá para o seu quarto, feche a porta, tenha um tempo seu, só seu, um espaço seu, e aqui a porta e o quarto é só um simbolismo de um local seu. Isso pode ser no seu jardim, isso pode ser contemplando o nascer do sol, o pôr do sol, mas sabe aquele momento em que você está se desconectado de tudo, com o propósito de se conectar em Deus? É isso que ele está falando aqui. E aí o seu pai, que vê no secreto, vai te recompensar. Então ele faz esse panorama do de qual é o ambiente, qual é, o preparo necessário para que você chegue na presença de Deus. E aí quando você está preparado, ele diz assim, comece a sua oração com essa declaração, Abba. Que aí na língua portuguesa é pai. E que está errado, deveria ser outra. Porque o que é Abba? Abba é papai. E talvez a forma mais adequada é papá. Porque o Abba aqui é o balbuciar de uma criança palestina que está aprendendo. Não consegue ainda expressar de forma adequada as palavras. Abba é igual ao nosso papá. Olha o que Jesus está fazendo aqui. Ele está quebrando um paradigma absurdo, porque ele está trazendo esse Deus todo-poderoso, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, como pai. E não como pai, mas como papai. E mais do que isso, é como papá. E é interessante porque quando a gente agora traz luz ao que Jesus quis dizer quando ele nos convida a aproximar à presença de Deus, o nosso papá é também essa referência a uma criança que, porque é criança, está num processo de formação, ela não faz ideia sequer de quem é realmente o pai dela. Ela não tem as informações completas sobre o seu pai, ela não sabe se ele é médico, se ele é engenheiro, se ele é traficante, se ele é ladrão, se ele é um cara do bem. Ela não sabe absolutamente disso. Ela não consegue aferir se ele tem 20, 30, 40, 50 anos. A criança, na sua condição plenamente infante, quando ela reconhece e olha para aquele que é o seu papá, ela não tem nenhuma informação adicional. Ela não sabe se ele bebe, ela não sabe se ele fuma, ela não sabe se é uma pessoa honesta ou se não é, se o pai é evangélico, se o pai é ateu, se o pai é macumbeiro, se o pai... Ela não faz ideia. Ela tem uma referência, mas ela não tem conteúdo suficiente a respeito daquele que ela está chamando de papá. Ela só sabe de uma coisa: no meio de tantos rostos, no meio de tantos braços, tem um que ela olha e fala assim, papá. Quem tem bebê aí, e a gente tem aqui pelo menos um time de futebol e meio, sabe disso. Está lá, o bebê pula do colo de um, vai para o colo de outro, não faz ideia. Mas, de repente, aparece o papai. Aí ela estende o braço e fala assim, papá, papá, papá.
Hoje eu fui brincar com a Olivia aqui. Aí eu falei assim, Olivia eu nem lembro o que eu falei da Carol aqui. Ela falou assim, não, mamã. Essa referência. E olha que a Olivia já está crescidinha. Mas é a referência de que é o papá. É o papá. Porque, a despeito das informações, o que ela sabe é que aquele lugar, que é o braço daquele pai, é o lugar do afeto, é o lugar do acolhimento, é o lugar do cuidado. Não é o lugar da racionalidade, é o lugar da afetividade. Ela sabe que no colo daquele pai, a relação não é uma relação intelectual, não é uma relação de cabeça, é uma relação de coração. Ela sabe que ali ela está segura, ela sabe que dali virá o sustento, a comida, o cuidado, o lenço umedecido, a aguinha, a papinha, o cobertor, o ninar. É dali que virá. E é essa consciência que eu quero convidar você, assim como eu, a andarmos pelo ano de 2025. Mesmo que a nossa mente não consiga alcançar plenamente quem é Deus, porque a gente não faz ideia de quem Deus seja. A gente tenta colocar Deus numa caixinha para se encaixar mais ou menos a limitação da nossa mente. Aí a gente dá o que a gente vai chamar de antropomorfismo, é essa forma humana para Deus. Aí a gente vai dizer que Deus tem olho, tem nariz, tem boca, tem perna, tem mão, tem braço, porque a gente não conhece outra coisa assim. É a antropopagia de referenciar a Deus a partir dos sentimentos. É um Deus que ama, é um Deus que é justiça, é um Deus que é graça, é um Deus que é amor, e aí a gente vai... Mas Deus é muito, 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 muito mais do que isso. Quem é Deus? Eu não faço ideia. E é essa consciência que somos convidados nessa manhã a preservar. E não interessa, o que interessa é que Ele é o meu papai. Que no meio de tanta situação, de tanta circunstância, eu sei alguém que vai estar com o braço estendido pronto a me acolher. Mesmo que o seu pai terreno te abandone, mesmo que a sua mãe terrena te abandone, mesmo que os seus amigos te abandonem, mesmo que o seu patrão amanhã te convide para sair da empresa, que foi muito bom trabalhar com você, mas você não serve para mais nada, mesmo que a vida mude a sua configuração, você sabe que vai ter alguém nos céus que se manifesta de forma plena na sua vida, com o braço estendido, dizendo, estou aqui. E a gente precisa, no meio dessa confusão da vida, ter como referencial um lugar que é o nosso socorro bem presente no meio da nossa angústia. Senão, gente, a gente pira. Não dá. Eu falo isso com algumas pessoas aí fora, eu falo, amigão, com Deus o negócio já está feio. Eu não quero imaginar, Carlos, sem Ele. Não quero. Sabe por quê? Porque a presença de Deus conosco não nos isenta das contingências da vida. A gente já está careca, pelo menos eu, de saber isso. Eu e o Paulinho. Careca de saber isso. Eu sei que tem algumas igrejas, especialmente as igrejas coaches, do evangelho diabolicamente raso, que vai vender uma ideia completamente diferente. Agora, a Bíblia, na própria pessoa de Jesus, vai dizer para a gente o seguinte, olha, fica firme, o bicho vai pegar, porque pegou para mim, vai pegar para você. Mas, fica alegre, tenha bom ânimo, por quê? Porque eu venci e comigo você é mais do que vencedor. Ponto. Não adianta esse negócio de... Aí me fez lembrar da história de 3 senhoras reunidas. Aí uma chegou para a outra e falou assim, gente, eu estou com um problema. Eu me pego de camisola ao lado da cama, eu não sei se eu acordei ou se eu estou indo dormir. Ela falou, eu estou mais ou menos desse jeito. De vez em quando eu me pego no meio da casa com a vassoura na mão, não sei se eu já varri, se eu estou indo varrer.
Aí a terceira olhou para as duas e falou assim, aí, tira, para com isso. Falei, gente, alguém bateu na porta, deixa eu lá ver o que está acontecendo. Sabe, não tem a ver com isso, gente. Porque se a gente fundamenta a nossa fé no... A gente vai se decepcionar, a gente vai se machucar. Se a gente fundamenta a nossa fé na crença infante e irresponsável de que uma vez com Deus vai tudo dar certo, você vai se decepcionar. Eu sempre trago aqui a imagem de Jesus num barco com os seus discípulos. Para nos lembrar que Jesus num barco não significa isenção de tempestade. Você pode estar bem no seu casamento, com seus filhos, com Deus, seu coração. A vida vai fazer uma tempestade, uma hora bater sobre você, porque é a dinâmica da vida. E isso daqui que a gente chama de vida, vale lembrar, não é plano de Deus para a gente. Isso aqui não é propósito de Deus. O que Deus tem para nós, aí sim, está na vida além. Aí lá não tem choro, não tem angústia, lá não tem. Mas enquanto a gente não está lá, a gente está aqui. E enquanto a gente está aqui, a gente está sujeito às coisas daqui. Então, se eu pego um pedaço de pau, vou lá no fulano de tal e dou uma paulada nele, não vai ter um instrumento espiritual que vai transformar madeira em algodão. Porque é filho de Deus. Não, vai bater, vai fazer um galo e vai doer. Ontem, o estado das Minas Gerais foi sacudido com a notícia trágica de um ônibus na 116 que colidiu com uma carreta, 38 mortos. Pessoas que saíram de um local com destino a um outro local, com planos de passar o Natal em família, já com planos de virada de ano, com projetos e sonhos para 2025, 2026, 2030, recolhidos entre os destroços daquele trágico acidente, sendo enterrados nesse final de semana. Isso se chama adultecer. Mas mantendo conservado dentro de si essa criança consciente de que, no meio de tudo isso, eu tenho um papai do céu. Eu tenho um Deus que está com a sua mão estendida. Eu tenho um colo no qual eu posso recorrer. E nesse Natal, o convite de Jesus para você é que você seja criança. E o que Jesus está dizendo para você e para mim é, não se envergonhe de ser criança. Eu fui criança. Eu cresci, eu me tornei homem, eu sou rei, eu sou Deus, mas eu continuo sendo filho do Papai do Céu. Isso é muito lindo. Você pode ter suas graduações, suas pós-graduações, seu mestrado, seu doutorado, sua casa, seu banco, você pode ter o que você quiser. Só que isso, acredite no que eu vou te dizer, isso não preenche o seu coração. Você pode tentar se auto-enganar. E, gente, eu tive a oportunidade, nessa travessia da vida até aqui, de conhecer pessoas que têm dinheiro. Tem dinheiro. E eu conheço algumas, já disse, que são tão pobres, mas tão pobres, que só têm dinheiro. E eu me lembro de uma dessas famílias que eu conheci, que estavam abrindo mão de tudo que tinham, por quê? Porque a matriarca da família tinha sido diagnosticada com câncer. A filha dela estava grávida. E ela queria usar tudo que ela tinha para prorrogar o tempo dela com um único propósito: pegar pelo menos uma vez no colo a neta. Imagina a angústia dessa mulher.
ela e o marido dispostos a pagar o que fosse necessário, onde quer que fosse, para prorrogar a vida dela, para ver a filha dar à luz e poder ter nos braços a sua primeira netinha. Aí eu te pergunto, o dinheiro compra um negócio desse? Não compra. Como não comprou. Como milhares e milhares de recursos foram usados em 2020 para tentar manter algumas pessoas vivas no meio da pandemia. O que nós vimos acontecer? Que a influência não foi suficiente, que a conta bancária não foi suficiente. Para que nós possamos entender que o que a gente tem nas mãos não é suficiente. Não é. Porque na hora que a coisa aperta, que a gente vai ver o seguinte, só tem um lugar para eu me recorrer. Não tem outro lugar, senão em Deus, na palma da mão de Deus. Agora, por que não usufruir da palma da mão de Deus o tempo todo? Só quando o tempo fecha, só quando a coisa aperta. É desperdício da vida, da história. É desperdício dos benefícios de estar na palma da mão de Deus. Eu tenho visto gente aí vivendo essa frenética rotina de acorda, trabalha para ter dinheiro, para voltar, e aí acorda de novo, e vai nesse negócio, e aí vai gastando a saúde para ganhar dinheiro, e chega lá no final, tem que gastar o dinheiro que ganhou para recuperar a saúde que perdeu. É um negócio maluco. Gente gastando dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para ficar dando satisfação para os outros. Eu fico imaginando Deus olhando para nós e falando assim, gente, onde que vocês foram parar? Não foi isso que eu planejei para vocês. Está aqui, ó, a palma da minha mão, volta. E aí a gente olha para Jesus, esse Jesus deu exemplo de alguém que mesmo caminhando para a cruz, e lá no alto daquela cruz, no momento mais sombrio e solitário, ele poder dizer, Deus, eu jamais desconfiei do teu amor. Eu sei que o Senhor está comigo aqui agora. Mas eu sei que enquanto eu estou nessa realidade aqui, eu estou sujeito a essas contingências da vida. Mesmo eu sendo Deus criança. Olha que mensagem está sendo entregue para ele. E aí a gente acha que a gente é melhor do que o Deus criança. Eu reivindico. Eu declaro. A minha oração é que nesse Natal você e eu ouçamos o convite de Deus através da sua palavra para nos tornarmos criança. Não tenha medo. Naquela noite mais escura, deitado sobre o travesseiro, lá no seu quarto, de expressar o que está te angustiando por dentro, por meio, né, do choro. Não se sinta constrangido a isso. O próprio Deus, criança, chorou. Aí tem a turma, não, eu sou macho. Aí a gente vai somatizando, sabe, e vai pagando a conta de tentar ser Deus. É um menino que quis ser homem, chegou a ser homem, depois quis ser rei, se tornou rei, agora quer ser Deus. Não tenha vergonha de admitir, Deus, eu não sei o que fazer agora. Eu estou perdido. Está aí o ano de 2025 posto diante de mim, eu não faço ideia do que eu vou fazer. Aí senta no colo desse pai e diz, papai do céu, eu quero conversar com o Senhor, eu quero entender qual que é o propósito do Senhor para mim. Não se hesite em ajoelhar, em derramar o seu coração diante de Deus e falar assim, Deus, agora tudo que eu consigo ser é uma criança. Tudo que eu consigo nesse momento ser é uma criança. E eu quero descansar a minha vida nas suas mãos.
Eu quero me lançar no teu colo, por quê? Porque eu sei que eu sou o teu filho amado, eu sei que eu sou tua filha amada. E que você reconheça a semelhança do salmista no Salmo 131, como uma criança recém-amamentada, satisfeita, segura e amada nas mãos de Deus. E que em nome de Jesus, esse Deus lhe dê um feliz Natal, uma vida de paz, uma jornada durante o ano de 2025 marcada na palma da mão do seu papai do céu. Que assim seja, para o seu bem, para o seu casamento, para o seu lar e para aquilo que Deus deseja realizar em você, com você e através de você. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu tenho a clara convicção de que Deus falou alguma coisa ao seu coração nessa manhã. E o meu desejo é que você, aí onde você se encontra, você diga a Deus alguma coisa diante daquilo que Deus falou com você. É o seu momento com Deus. É o seu momento criança. É a hora de você reconhecer seus limites, suas fraquezas, e aí, encolhido e recolhido, encolhida e recolhida na palma da mão de Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã, em que somos convidados a manter a consciência da nossa condição enquanto filhos e filhas do Senhor, mesmo diante das nossas faixas etárias, das nossas condições financeiras, das nossas trajetórias bem-sucedidas. Nós não queremos perder a consciência de que somos filhos do Papai do Céu. De um Papai que está com seus braços estendidos todo o tempo, para nos acolher, para nos abraçar, para nos consolar, para curar as nossas feridas, para nos encorajar diante dos desafios, para nos dar uma palavra de ânimo diante dos nossos medos. Deus, nós não queremos mais ficar tentando ser aquilo que a gente não é. Uma geração marcada por filtros, por ferramentas de retox, estampadas em fotografias manipuladas, levadas a perder a sua humanidade, levadas a perder a sua identidade.
E quando se recolhem na sua privacidade, continuam angustiadas, perdidas. Nós não queremos isso, Deus. Nós não queremos isso. Nós queremos verdadeiramente viver um Feliz Natal com o Senhor. Nos braços do Senhor, na palma da mão do Senhor. Nós queremos viver um 2025 repleto do novo do Senhor para nós, das manifestações da presença do Senhor em nós. Nós queremos viver o 2025 no colo do Senhor, na palma da mão do Senhor, cumprindo o que precisamos cumprir, vivendo o que precisamos viver, mas de mãos dadas com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a isso. Ajuda-nos como pessoas, como cônjuges, como pais, como mães, como filhos, como profissionais, como cidadãos, como servos do Senhor. Nós não queremos desperdiçar a vida que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a encontrar propósito para a nossa existência, ó Deus. Para que valha a pena todos os dias colocarmos-nos em pé ao lado da nossa cama e vivermos a vida plena que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a valorizar o tempo que ainda temos para viver. Sem arrependimento, sem remorso, sem culpa. Com o Senhor. Por isso a minha oração é que o Teu Espírito Santo visite cada coração aqui nesta hora. Acolha, ó Deus, aquilo que tem sido dito e exposto diante do Senhor. Reações àquilo que o Senhor falou a cada um. E que o Senhor se apresente, se manifeste como o papai de cada um. Cuidando, curando, levantando, sustentando, derramando a Deus palavras de amor, de graça, bondade, misericórdia. Faça isso, ó Deus, em nós. Faça isso, ó Deus, entre nós. Em nome do Deus criança, em nome do Deus filho, em nome de Jesus. Faça isso, ó Deus. Faça isso porque nós precisamos disso, ó Deus. Nós precisamos disso. Que assim seja. Para o nosso bem, mas sobretudo para a glória do Senhor. Amém.